Apocalipse de Esdras. As opiniões eclesiásticas através de várias épocas têm diferido quanto ao valor dessa literatura. Os judeus da dispersão no Egito revelaram alta estima por estes escritos e os incluíram na tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta. Os evangélicos, ou protestantes, geralmente aceitam os apócrifos como possuindo algum valor histórico, mas rejeitam a sua canonicidade. Por esta razão esses escritos foram eliminados das edições evangélicas da Bíblia. Absorva e filtre você mesmo, para estudos e maior conhecimento. O Apocalipse de Esdras. Diferente do livro de 4ª Esdras, o qual de fato é uma obra-prima da literatura apocalíptica judaica. O Apocalipse de Esdras é um produto do pensamento cristão do 2º século. A fim de que os esforços de nosso tradutor não tenham sido em vão, pedimos gentilmente que não se façam alterações neste documento. No 32º ano, no 20º dia do mês, eu estava em minha casa, quando me dirigi ao Altíssimo e pedi-lhe: Senhor, permita-me ver a tua glória e conceda-me o privilégio de conhecer os teus segredos. E vindo à noite, apareceu o arcanjo Miguel, e me disse: Ó Esdras, a partir de amanhã deverás te abster de alimentos por 70 dias. E eu fiz tal como fui ordenado. E logo veio o arcanjo Rafael, o comandante do exército, e me deu um incensário. E eu jejuei 5 semanas 2 vezes. E desde então pude ver os mistérios de Deus e seus santos anjos. Então eu disse-lhe: eu gostaria de estar diante de Deus para poder pedir pelos cristãos, pois ao homem seria melhor não ter nascido do que ter vindo ao mundo. Assim, fui levado ao céu, e ali, no primeiro céu, eu vi um grande exército de anjos, e eles me levaram para os julgamentos. E ouvi uma voz a dizer-me: tem misericórdia de nós, ó Esdras, pois de Deus és um escolhido nisso. Eu comecei a dizer: ai dos pecadores, quando eles veem um justo que está acima dos anjos, pois eles estavam nas chamas do inferno. Então Esdras disse: tenhas piedade das obras de tuas mãos, ó tu que és cheio de bondade e de misericórdia, em vez de castigares as almas dos pecadores, porque não me julgas e condenas a mim. Pois melhor seria se uma só alma fosse punida do que ver o mundo inteiro sendo destruído. Então o Senhor me respondeu: os justos no paraíso descansarão, pois com estes hei de usar de misericórdia. Esdras, porém, insistiu, e disse: Senhor, por que aos justos concedes os teus favores? Pois, tal como um jornaleiro que é contratado e que recebe pelo dia que trabalhou, está novamente livre para ir embora, podendo voltar a servir como escravo ao seu antigo senhor, assim também o justo recebe a sua recompensa nos céus. Tu, porém, tende piedade dos pecadores, pois assim saber-se a que és misericordioso. Porém o Senhor lhe disse: não vejo como eis ser misericordioso com estes. Então Esdras disse: como então hão de suportar tua ira? E Deus respondeu: eis que eles causam a própria ruína. Em seguida, acrescentou: comprazer-me-ei de te receber como já tenho recebido Paulo e João, basta que me concedas o tesouro incorruptível que não se pode minar, joias da virgindade e fortaleza dos mortais. E Esdras disse: bom seria se o homem não tivesse nascido. Bem-aventuradas os seres irracionais, pois estão numa situação melhor do que a do homem, já eles não têm nenhuma punição. Quanto a nós, eis que tu nos apanhaste, e ao juízo nos conduziste. Ai dos pecadores que ainda estão para vir ao mundo, porque o juízo sobre eles é eterno, e a chama que os espera não se apaga jamais. Estando eu ainda a falar, eis que vieram Miguel e Gabriel, e todos os apóstolos, que me disseram: alegra-te muito, ó escolhido de Deus. Eis que Esdras disse: levanta, e entra em juízo comigo, ó Senhor. E o Senhor me disse: vê, eis que faço um pacto entre mim e ti, se aqui o queres aceitar. E Esdras disse: conceda-me interceder perante ti em juízo. E o Senhor disse: pergunta a Abraão, teu pai, se pode um filho contender com aquele que o gerou, depois disso vem entrar em juízo comigo. Então Esdras respondeu: tão certo como vive o Senhor, assim também eu não deixarei de contender contigo em favor dos cristãos. Pois de outro modo, onde estariam as tuas antigas misericórdias, ó Senhor? Ou onde estaria a tua longanimidade? E o Senhor lhe respondeu: eu fiz a noite e o dia, o justo e o pecador, mas ele deveria ter vivido como justo. E o profeta disse: quem fez Adão, o primeiro a ser criado? Ao que o Senhor respondeu: minhas mãos o fizeram.
e o coloquei no paraíso para guardar a árvore da vida, até que ele estendeu a mão à desobediência e transgrediu contra mim. Mas o profeta indagou: acaso ele não estava protegido por um anjo? Não estava sua vida sendo vigiada por um querubim, a fim de que entrasse para a eternidade? E como pode ser enganado aquele era protegido pelos anjos? Mandamento específico não lhe deste, nem ordenaste que observasse a tua voz. E além do mais, tu lhe deste Eva, e sem ela a serpente não o teria enganado. Mas isso aconteceu porque a quem tu queres, tu salvas, e quem tu queres, tu destróis. E o profeta prosseguiu, dizendo: permita-me ainda chegar a um segundo juízo. Ó, Senhor, ao que Deus lhe disse: pelo meu decreto, Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. O profeta disse: Senhor, tu não nos tratas de acordo com o que merecemos. E Deus lhe disse: os vossos pecados excedem a minha paciência. O profeta então retorquiu: dizem as escrituras, meu pai, que tu não julgaste a Jerusalém segundo as suas iniquidades. Portanto, tem misericórdia, ó Senhor, daqueles que pecam, apieda-te das obras das tuas mãos. Então Deus se lembrou daqueles que ele tinha criado, pelo disse ao profeta: como hei de me apiedar deles? Vinagre e fel me deram para beber, e nem assim eles se arrependem. O profeta disse: revela o teu querubim, e permita-nos irmos juntos ao juízo, a fim de que eu veja como há de ser. E Deus disse: tu estás enganado, Esdras, pois o juízo há de ser como aquele dia em que não cai nenhuma chuva sobre a terra, porque, comparando-se os horrores daquele dia, tudo quanto tu já viste é suave e misericordioso. E o profeta disse: ainda assim, hei de contender contigo até me mostres o dia do juízo final. E Deus lhe falou: conta as estrelas do céu e a areia do mar, se disto és capaz. Se o fizeres, então poderás contender com o teu Criador. E o profeta disse: Senhor, tu sabes que sou um mero mortal, como hei de contar as estrelas do céu e a areia que está na praia? E Deus disse: meu profeta e escolhido, ninguém é que possa conhecer aquele grande dia, nem a revelação que precederá o julgamento do mundo. Por amor de ti, meu profeta, eu tenho declarado o dia, porém a hora não te poderei revelar. E o profeta disse: Senhor, ao menos diga em que ano isso acontecerá. E disse Deus: se eu vir que a injustiça do mundo tem diminuído, então hei de ter paciência com eles. Mas se ao contrário, hei de estender a minha mão, e apanharei o mundo pelos seus quatro cantos. Os farei descer ao vale de Josafá, e ali hei de aniquilar a raça dos homens, de modo que o mundo deixe de existir. O profeta disse: como então a tua mão direita há de ser glorificada? E disse Deus: meus anjos me glorificarão. Ao que o profeta falou: se resolves assim agir, por que então fizeste o homem? Afinal, não foste tu mesmo que disseste a nosso pai Abraão que haverias de multiplicar sobremaneira a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia? Onde estará agora a promessa que lhe fizeste? E disse Deus: primeiro, eu farei que haja um terremoto tal que destruirá bestas e homens, e quando vires que um irmão entrega à morte o seu irmão, e que os filhos se levantam contra seus pais, e que mulheres e homens mutuamente se divorciam, e que as nações estão se armando para a guerra, então hás de saber que se aproxima o fim. Porque há de ser que nesse tempo um irmão não se compadecerá de outro irmão, e marido perderá a afeição por sua esposa, os filhos desobedecerão aos pais, e existirá ódio até mesmo entre amigos, e o escravo aborrecerá o seu mestre. Porque eis que naquele tempo, o adversário dos homens subirá do abismo e realizará coisas espantosas aos olhos de todos. Que eu então de fazer a ti, ó Esdras? E por que queres tu ainda contender comigo? Esdras respondeu: Senhor, nem por isso deixarei de contender contigo. Então o Senhor lhe disse: experimenta contar as flores do campo. Se fores capaz de contá-las, então poderás questionar aquele que te criou. E o profeta disse: Senhor, eis que não as posso contar, porquanto homem sou. Mesmo assim, não deixarei de defender os humanos diante de ti. Eu desejo, Senhor, que também me mostres as partes mais baixas do abismo. Deus então lhe falou: desce então e vê. Então ele me enviou Miguel e Gabriel, e mais 34 anjos, e eu desci 85 passos, e eles me fizeram descer mais 500 passos para baixo, onde me foi permitido ver um trono de fogo, e um ancião que se assentava sobre ele, e eis que os seus juízos eram sem misericórdia. Nisso, eu perguntei aos anjos: quem é este? E qual foi o pecado que ele cometeu? E eles me responderam:
Este é aquele Herodes que reinou por um pouco de tempo, o mesmo homem que sentenciou à morte as crianças de até 2 anos para baixo. Então eu disse: ai da alma deste. Então eles me fizeram descer mais 30 passos, de modo que pude ver as grandes fervuras do fogo, e eis que ali havia uma multidão de pecadores. Eu realmente podia ouvir a voz de seus lamentos, mas as suas formas não as vi. E eles me conduziram ainda para uma região tão baixa que eu não pude medir. Ali vi alguns homens velhos, e pregos de aço em fogo ardente que lhes perfuravam as orelhas. Ao vê-los assim, perguntei: quem são estes e qual é a culpa deles? Eles então responderam: estes são os que não quiseram ouvir. Dali, dissemos mais 500 passos, e vi o bicho que jamais morre, nem mesmo no fogo que abrasa os pecadores. Então eles me levaram ao fundo do poço do abismo, e ali vi as 12 pragas do Tártaro. Eles ainda me levaram para o sul, onde vi um homem pendurado pelas pálpebras enquanto era punido pelos anjos. Então perguntei: quem é este? E por que recebe tal punição? E Miguel, o grande príncipe, me disse: este é o homem que se deitou com a própria mãe, e por ter praticado um tão abominável ato, ele é punido como tu vês. Então eles levaram para o norte, e lá vi um homem preso em correntes de ferro. E perguntei: quem é este? Miguel me disse: este é aquele que dizia: eu sou o Filho de Deus, o qual transformou pedras em pão e água em vinho. E o profeta disse: deixe-me ver qual é a sua aparência, para que também o contar aos homens, a fim de que não sejam enganados por ele. Mas o anjo me disse: eis que o seu semblante é como o de uma besta selvagem. Seu olho direito é como a estrela da alva, parecido como uma estrela que se levanta de manhã, mas seu olho esquerdo é estrábico, sendo sem movimento. A sua boca tem um covado quando se abre, e cada um de seus dentes mede um palmo. Seus polegares são garras que cortam como uma foice, e seus pés têm um covado de comprimento. Na sua fronte, sua face está escrito: Anticristo. Ele se exaltou acima do céu, mas foi abatido até ao inferno. No momento ele pode se tornar uma criança, e no momento seguinte, pode parecer muito velho. E o profeta disse: Senhor, como podes permitir que ele engane a raça humana? Ao que Deus me disse: ouça, meu profeta, hoje ele se transmuta de menino a um velho, mas não há ninguém que acredite que ele é o meu filho amado. Porém, depois que a trombeta tocar, e os túmulos se abrirem, e os mortos ressuscitarem incorruptíveis, em seguida o adversário, o inimigo de Deus, ao ouvir o alarido, deverá se esconder nas trevas exteriores. Nesse tempo o céu, a terra e o mar hão de ser destruídos. Eu incendiarei 80 covados para os céus, e 800 covados para o centro da terra. E o profeta disse: é que pecado se tem praticado no céu? Deus assim falou. Quando existe uma lacuna no nosso fragmento. Continuando, o profeta disse: quanto à terra, qual é o seu pecado? E Deus disse: no dia em que o inimigo, tendo ouvido a sua terrível sentença de sua condenação, foi e se escondeu nas partes mais baixas da terra, é por causa disso que hei de derreter a terra em uma fornalha, e com ela o inimigo dos homens. O profeta disse: acaso não te apiedarás dos que acreditam em ti? E eu vi uma mulher pendurada enquanto 4 bestas feras mamavam em seus peitos. Então os anjos me disseram: esta mulher não só desejou saciar estas bestas com o seu leite, como também invejava aquelas que atiravam seus recém-nascidos nos leitos dos rios. Nisso, contemplei uma escuridão horrível, e uma noite na qual não há estrelas nem lua. Ali não havia jovem nem velho, nem irmão com irmão, nem a mãe com seu filho, nem mulher com o marido. Então chorei, e disse: soberano Deus, compadece-te dos pecadores. E havendo eu dito isto, eis que veio uma nuvem que me envolveu e me fez retornar para o céu. Ali presenciei a vários julgamentos. Nesse momento eu chorava com amargura. Pelo que lamentei: melhor seria se o homem não tivesse saído do ventre de sua mãe. Mas aqueles que estavam sendo atormentados gritaram, dizendo: um pouco de alívio nos sobreveio desde o momento em que chegaste aqui, ó escolhido de Deus. Ao que o profeta disse: bem-aventurados aqueles que choram por seus pecados. Porém, Deus assim replicou: ouve, ó amado Esdras, pois assim como o semeador lança a semente de trigo na terra, também o homem lança a sua semente no campo de uma mulher.
Durante o primeiro mês, todos estão juntos, mas no segundo mês já começa a surgir. No seguinte mês vem nascendo o cabelo, no quarto mês aparecem as unhas, no quinto mês já o leite se torna em alimento. No sexto mês já está se preparando para receber a alma. No sétimo mês está completa as estruturas, no nono as entranhas da mulher são abertas, então o seu fruto nasce são e salvo sobre a terra. Aí o profeta disse, ainda assim, Senhor meu, melhor lhe seria se não tivesse nascido. Ai da raça humana no dia em que tu te levantares para julgá-la. Eu disse mais, Senhor, por que criaste o homem, para em seguida entregá-lo ao juízo? Esta foi a resposta que me deu o Senhor com muita veemência. Eis que não serei piedoso com aqueles que transgredirem contra a minha lei. O profeta disse, mas a tua bondade, Senhor, onde está Deus? Porém, disse, eu tudo criei para a raça dos homens, mas eles abandonaram o meu conselho. Então o profeta sugeriu, Senhor, revela-me os juízos e o paraíso. Então vieram os anjos e me levaram para o leste, ali eu vi a árvore da vida. E lá estavam Enoque, Elias, Moisés, Pedro, Paulo, Lucas e Mateus, e todos os justos, e os patriarcas. E vi a sustentação do ar, e o sopro dos ventos, e os tesouros da saraiva, depósitos de gelo, e os juízos eternos. E ali estava um homem pendurado pelo crânio. E eles disseram-me, este homem removeu os limites da terra. Lá eu presenciei a muitos juízos cruéis. Então falei ao Senhor, soberano Deus, que homem é que tenha vindo ao mundo e não tenha cometido pecados. Eles então me levaram às partes mais baixas do Tártaro e me fizeram ver todos os pecadores lamentando e chorando amargamente. E eu também chorei ao ver a raça humana sendo atormentada daquela maneira sendo atormentada. E foi aí que Deus me disse, acaso sabes tu, ó Esdras, os nomes dos anjos da consumação do mundo? Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, Gaputelon, Aque, Afugitonos, Beburos ou Zebulon. Então ouvi uma voz a me dizer, vem e morre, amado Esdras, devolve-me o espírito que te foi confiado. E o profeta disse, é por onde vocês podem retirar minha alma? Ao que os anjos responderam, nós a podemos extrair através da tua boca. Esdras, porém falou, eis que boca a boca tenho falado com Deus, portanto, por aí me atirareis. Mas os anjos disseram, então pelas tuas narinas a extrairemos. Mas o profeta ainda retrucou, com o meu nariz tenho aspirado a glória de Deus. E os anjos outra vez disseram, nós podemos extraí-la através de teus olhos. E o profeta disse, por aí não me atirareis, pois com os meus olhos tenho contemplado a parte posterior de Deus. Os anjos, porém, não desistiam, nós a extrairemos pelo topo da tua cabeça. E o profeta disse, eu caminhei com Moisés no topo do monte, pelo que por aí ela também não me deixará. E os anjos ainda disseram, nós podemos arrancá-la pelos dedos de teus pés. Ainda assim Esdras não se entregava, era com os meus pés que também andaram sobre o altar. Desde então os anjos se ausentaram, e foram embora sem tirar-lhe a alma, pois diziam, Senhor, não nos foi possível extrair a sua alma. Então Deus falou ao seu unigênito filho, desce, meu filho amado, com um exército de anjos, e traga-me a alma do meu amado Esdras. Havendo, pois o Senhor descido com um grande exército de anjos, disse ao profeta, entrega-me agora o espírito que te tenho confiado, porquanto, uma coroa te tenho preparado. Mas o profeta insistiu, mas Senhor, se tomas a alma, quem há de ficar para interceder pela raça humana? Porém o Senhor lhe disse, lembra-te de que és mortal, e de que foste formado do pó da terra, não podes contender comigo. Mesmo assim o profeta disse, eu não deixarei de contender contigo. E Deus disse, desiste agora mesmo e devolve-me o fôlego de vida que pus em teu corpo, pois uma coroa de glória está à tua espera. Portanto, vem e morre, para que possas possuí-la. Desde então o profeta começou a dizer, entre lágrimas, ó Senhor, que vantagem eu de ter em minha contenda contigo, se no final hei de descer à terra. Ai de mim, pois hei de ser devorado por vermes. Chorai por mim, vós todos santos e justos, que tanto supliquei, e que agora estou sendo entregue à morte. Lamentai por mim, todos os santos e vós justos, porque agora vou para o poço do Hades. Deus então lhe disse, ouve, Esdras, meu amado, eu, sendo imortal, tive de passar pela cruz, e provei vinagre e fel, e fui sepultado. Mas eis que ressuscitei e trouxe comigo os meus escolhidos.
Eu mesmo chamei Adão para fora do inferno, a fim de que pudesse livrar a raça humana do temor da morte. Portanto, aquela parte do ser humano que saiu de mim, isso é, a sua alma, há de ser salva no céu. Mas aquela parte que foi feita do pó da terra, ou seja, o corpo, terá de retornar à terra de onde foi tomada. Ao escutar isso, o profeta disse: ai de mim, que hei de fazer? Eu não sei. Então o bendito Esdras começou a dizer: ó Deus eterno, Criador de todas as coisas, que tens medido o céu a palmos e que sustentas a terra na palma da mão, que passeia sobre os querubim, e que tomaste o profeta Elias ao céu em uma carruagem de fogo, que dás o alimento de toda a carne, cujo poder toda a natureza teme, diante de quem todos tremem, atentai para mim, pois te suplico que garantas que todos aqueles que transcreverem este livro, e que o possuírem, hão de se lembrar do meu nome e honrar a minha memória. Assim, dê-lhes uma bênção do céu, e abençoe-os em todos os negócios, tal como abençoaste o final da história de José, de modo que não te lembres de seus pecados no dia do seu juízo. Quanto àqueles que não acreditarem neste livro, que sejam queimados como foram Sodoma e Gomorra. Então veio a ele uma voz, que dizia: Esdras, meu amado, tudo quanto me pediste hei de dar a cada um que crer no teu livro. E imediatamente ele entregou a sua preciosa alma com muita honra. E eis que era 8º dia do 10º mês. E eles o sepultaram com as devidas cerimônias, e seu honrado e santo corpo tem sido uma inesgotável fonte de força tanto para a alma quanto para o corpo daqueles que visitam o seu túmulo. Aquele a quem pertencem a glória, a força, a honra e a adoração, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Assim chegamos ao término de mais um livro. Esta foi a leitura do livro Apocalipse de Esdras. E aí, gostou do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.